Salve, guerreiros da matemática básica! Hoje estaremos falando sobre fatoração, beleza? Toma alguns cuidados, vai dar super certo e vamos juntos, senhores, buscar aí a nossa tão sonhada fórmula. Vamos lá, senhores, qual é a ideia do processo de fatoração? Beleza? Ó, bem suave, bem tranquilo, tá? É só tomar cuidado com alguns pontinhos que a gente vai tirar 10 nessa auleta de hoje. Professor, como é que eu começo com a ideia de faturação? Vamos lá, primeira coisa é, faturação, a gente começa de cara com uma coisa chamada processo de evidenciação. E aí, o que é o processo de evidenciação? É o chamado fator comum, ou o chamamos de colocar em evidência, beleza? Jonas, qual é e como é que eu faço esse processo? Se liga, se você tem aqui, ó, ax mais bx, o termo em comum para x e bx é o x. E eu puxo ele para fora, para uma evidência. E aí, os valores ficarão divididos por x. Beleza? Então, ax dividido por x é A e bx dividido por x é B. Pronto, coloquei evidência. É, mesma coisa, observa que está bem colado e não há sinal entre eles, porque aqui é um produto. Pode ser que apareça um pontinho, ou pode ser que ele não coloque nada, como está assim. Beleza? E aí, ó, fica x que multiplica, ó, A mais B. Ok? Então não tem necessidade alguma de você colocar um ponto ali entre x e o parênteses. Você já sabe que está expresso por um produto. Professor, me dá um exemplo dessa parada. É claro, se eu ter aqui, ó, 4x mais 10xy, eu quero colocar alguém em evidência. Primeira coisa é, olha para os coeficientes numéricos, que é 4 e 10. Professor, como é que eu pego para colocar alguém em evidência? Tiro o MC. Tirando o MDC, que é o maior divisor comum entre eles, então tiro o meu MDC, eu vou achar exatamente aquilo que eu preciso para colocar na evidência. Então, MDC entre 4 e 10, ó, dá 2, 2 e 5. Eu tenho algum outro valor que eu consiga dividir o 4 e o 10 ao mesmo tempo? Não, não tenho, Jonas. Então, aqui está o meu MDC. E aí, ó, é este carinha que eu vou colocar em evidência. 2. Agora eu vou olhar para as letras. O primeiro tem x e o segundo também. Mesmo expoente, então puxa para evidência. O y está apenas no 10, não está em x. Se não está em x, ele não vai entrar para evidência. Aí eu vou pegar 4x dividido para 2x, 4 para 2, 2. X dividido para x dá 1, então vai ficar só o 2 aí. Depois mais 10 dividido para 2, 5. X para 5 não preciso, x para x não preciso repetir. Repete só o y, porque não tem. Pronto, coloquei em evidência. Jonas, vamos piorar um pouquinho? Claro, vamos piorar um pouquinho. Se liga. 20x à quarta menos 10x ao cubo mais 5x ao quadrado. Professor, mesmo esquema? Mesmo esquema. Coloca lá, ó, 20, 10 e 5. Dá para dividir todo mundo por 5. Aí dá 4, 2 e 1. Então aqui, ó, meu MDC. E se você olhar com carinho, aqui no final já meio que aparece os valores, né, da divisão. Você vai botar ali dentro, meio que parece, mas nem sempre, mas já tem uma noçãozinha bem legal. E aí, ó, qual vai ser a ideia? Coloquei os 5 evidentes. Professor, eu tenho x à quarta, x ao cubo e x ao quadrado. Coloco o que em evidência? Sempre a mesma letra com o menor expoente.
que no caso é 2. Beleza? Então vai ficar 5x que multiplica. Vamos lá. 20 por 5, 4. Beleza? X à quarta por x ao quadrado é só reduzir os expoentes. 4 menos 2, 2. Menos 10 dividido por 5 dá menos 2. Beleza? X ao cubo por x ao quadrado, ó, x, tá lindo, show de bola. Pessoal, e aí? 5x ao quadrado por 5x ao quadrado vai dar 1. Olha lá, pronto. Coloquei em evidência, beleza? Isso é colocar em evidência. Só que, além da evidência, tem uma coisa chamada agrupamento. Professor, e o que seria o nosso agrupamento? Cara, o agrupamento é a famosa evidência da evidência. Como assim? Eu tenho AX mais BX mais AY BY, ok? Coloca o X no primeiro caso evidência, vai ficar X que multiplica A mais B. Coloca o Y na evidência no segundo caso, vai ficar Y que multiplica A mais B. Observa a parcela. Ó, isso daqui é comum para o primeiro e também para o segundo. E aí eu coloco de novo em evidência, evidência da evidência. E aí quando eu coloco A mais B em evidência, fica A mais B que multiplica, ó, X mais Y. Esse é o famoso evidência de evidência. Beleza? Professor, me dá um exemplo disso? Claro. Vamos lá. Se eu tivesse aqui 10x mais 10y, show? E aí eu vou botar mais wx, wy. E dá para botar em evidência? Claro que dá. Vamos lá? Qual é o esquema? No primeiro, 10x, 10y. 10x, 10y, 10 evidência. Então vai ficar 10 que multiplica lá, 10x dividido por 10x, mais 10y dividido por 10, só y. E no outro eu tenho w em comum, puxa para evidência. Wx dividido por w, x. Wy dividido por w, y. Olha lá. E aí de novo, ó, tenho x mais y para 10 e o x mais y para w. E aí eu puxo para uma nova evidência. Então vai ficar aqui, ó, x mais y que multiplica 10 mais w. Beleza? Isso é colocar em evidência, tá? Então, ó, agrupamento, evidência da evidência. Show? E aí vamos falar de outras coisas. Vou falar com vocês de diferença entre dois quadrados, triângulo quadrado perfeito, e a gente vai seguindo, beleza? Tira o print caso necessário. Vamos lá? O terceiro processo é a diferença entre dois quadrados. Se há uma diferença entre dois quadrados, significa que os dois precisam ter raízes, beleza? Pessoa, que loucura é essa? Ó, se liga. Se você tem x ao quadrado menos y ao quadrado, você pode escrever como produto da soma pela diferença. Mas para isso, ó, qual é a raiz quadrada de x ao quadrado? X. Qual é a raiz quadrada de y ao quadrado? Y. Os dois têm que ter raiz exata e aqui no meio tem que ser menos. Beleza? Então, vamos brincar. Esse aqui é maneiro. Se você tem x menos 16 e quer saber se dá para fazer o processo de fatoração. Lembrando que, Jonas, o que é o processo de fatoração? Na aula anterior, você viu uma coisa chamada produtos notáveis. O processo de fatoração é o processo inverso. Você está já no resultado e você vai voltar para o produto notável. Então, ó, segue o padrão. Qual é a raiz quadrada de x ao quadrado? X.
Qual é a raiz quadrada de 16? 4. Tu observa que os dois têm a necessidade de ter a raiz. Os dois têm? Tem. Aqui no meio é menos? É. Então, isso é um produto da soma das raízes, que é x mais 4, pela diferença das raízes, que é x menos 4. Beleza? Mole, só fazer isso, cara. Não tem erro não. Não tem erro não. Esse é o padrão. Então aqui, ó, de novo. Y ao quadrado menos 25. Qual é o processo, Jonas? Tira a raiz do primeiro, y. Tira a raiz do segundo, 5. É menos? É menos. Então, ó, é um produto da soma das raízes pela diferença. Esquece, pai. Esquece. Vamos lá? Mais um. Vamos botar uma parada um pouco mais violenta. Agora eu tenho 4x à quarta menos 9y à oitava. Vamos lá? Qual é a raiz de 4x à quarta? A raiz de 4, 2. E de x à quarta é x ao quadrado. Qual é a raiz quadrada de 9? 3. E de y à oitava é y à quarta. Aqui é menos? É menos. Então, isso é um produto da soma pela diferença. Então, segue o fluxo. Segue o fluxo que vai dar tudo certo. Beleza? Então, a diferença entre dois quadrados segue esse padrão. Ah, pessoa, mas não tem. Tem que ter. Se não tiver, não é a diferença entre dois quadrados. E aí entra em outro processo. Beleza? Esse outro processo, essa outra possibilidade, iremos chamar de trinômio do quadrado perfeito. Beleza? Por quê? Se você tem x ao quadrado mais 2ax mais a ao quadrado, isso é x mais a ao quadrado. E se você tem x ao quadrado menos 2ax mais a ao quadrado, você tem x menos a ao quadrado. Vou te ensinar. Primeiro, positivo. Qual é a ideia? Tu vai tirar a raiz do primeiro. Tu vai tirar a raiz do último. E aí tu vai pegar os dois e multiplicar por 2 para ver se dá o do meio. Beleza? Se der e aqui for mais, ó, aqui vai ser mais. Agora, se tu pega x ao quadrado menos 2ax mais a ao quadrado, agora é menos. Então, o que você vai ter aqui, ó, é x menos a ao quadrado. Vai seguir o mesmo processo. Vai tirar a raiz do primeiro, vai tirar a raiz do último e vai pegar esses dois e multiplicar por 2 para ver se vai gerar o do meio. E se aqui for menos, aqui também vai ser menos. Professor, tá puxado, ainda tô meio bolado, não sei se vai fluir. Respeita a nossa história. Vai fluir, pô. Quer ver? Vamos lá. Qual é a ideia? É um trinômio, né? Trinômio, 3 parcelas aí de meu polinômio.
Tira a raiz quadrada de x ao quadrado. X. Tira a raiz de 9. 3. Senhores, 3x vezes 2 está dando aqui o do meio? Lembra que eu falei? Tem que juntar as duas raízes e multiplicar por 2. 3x vezes 2 está dando do meio? Tá, mestre. Aqui é o que, né? Mais? É mais. Então, essa ideia, sem desenrolo, é x mais 3 ao quadrado. Ó, eu me ligo, pô. Respeita a nossa história. Bem mais uma. Se eu tenho aqui, ó, y ao quadrado menos 8y mais 16. Beleza? Tira a raiz quadrada do primeiro. Y. Chama, bebê. Tira a raiz quadrada do 16. 4. Ó, 4y vezes 2 dá o do meio? Dá sim. Mas qual é o sinal que está aqui? Qual é o sinal que está aqui? O sinal que está ali é menos, Jonas. Então, ó, é esse valor menos, repete sempre o sinal do meio, esse valor. Então é y menos 4 ao quadrado. Esquece. Esquece. É isso. Fez esse processo, bateu, amém. Fez esse processo, não bateu, a gente vai fazer o trinômio do segundo grau. Aí é uma outra parada que a gente vai usar o produto de Stevens, caso haja necessidade. Beleza? Mas, ó, aqui é sim, é lindo. É papum, bateu, foi, vai dar bom. Beleza? Mais um. Vamos botar agora um estourado aqui, um pesadão. Então, 25. Eita caramba, 25x a quarta mais 30x ao quadrado, tá pesado, mais 9. Vamos ver se sai? Vamos ver se sai? Vamos lá. Tira a raiz do primeiro. Qual é a raiz quadrada de 25, Jonas? 5. E de x à quarta? X ao quadrado. E coisa linda. Qual é a raiz quadrada de 9? 3. Beleza. Então, ó. 3 vezes 5? 3 vezes 5? 15. Então, ó. 15x ao quadrado vezes 2. Está dando do meio? Dá. E aqui é o quê? Mais. É só repetir o sinal, bebê. Então, eu tenho aqui, ó, 5x ao quadrado mais... Aqui é o quê? 3 ao quadrado. Beleza? É só repetir o sinal. Ó, vá, pô. Vai dar bom. Vem, confia. Senhores, então aqui. Bananada açucarada é 10. Dá para fazer. Tomou cuidado. Dá para fazer. Tomou cuidado, dá para fazer. Ah, professor, pô, mas se eu tirar a raiz do primeiro, tirar a raiz do segundo, do último e não der o do meio? Se isso não acontecer, a gente vai entrar na vai, quinta relação. E a quinta relação, a gente tem uma coisa chamada de trinômio do segundo grau. Beleza? E aí é produto de Stevens. Pessoal, que loucura é essa? Pode aparecer assim, ó, x ao quadrado. A soma das duas parcelas vezes o primeiro, mais o produto. Isso é a mesma coisa que x mais a e x mais b. É por Stevens, beleza? Beleza, 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 beleza. Esse carinha aqui é a soma. E esses dois carinhas aqui é o produto. É quase uma ideia de soma produto. É assim, isso aí. Quase sim, mas não é. Quase, mas não chega a ser. Então aqui, ó. Se tem x ao quadrado mais 6x mais 8. Vamos ver se é um trinômio do quadrado perfeito ou se é um trinômio de segundo grau.
O primeiro sempre vai ter que ter raiz exata, não tem jeito. X, beleza. Só que tá. O 8 não tem raiz exata. 8 no máximo que você vai encontrar é 2 raiz de 2. Então deu bug. Então, pessoal, qual é a ideia? Ó, esse carinha aqui diz para mim que a soma das duas parcelas é 6. E esse carinha aqui diz que o produto é 8. Eu estou procurando dois valores de soma 6 e produto 8. Produto 8. 8 vezes 1, 2 vezes... Opa, 2 vezes 4. É. 2 mais 4 não é 6? É, Jonas. E 2 vezes 4 não é 8? É. Então, se a soma é 6 e o produto 8, eu estou falando que é x mais 2 que multiplica x mais 4. Beleza? Vai gerar como se fosse uma ideia de soma e produto de dois valores. Para tu descobrir o A e para tu descobrir o B. Foi. Beleza? Então, essa é a nossa ideia. Agora, é claro que pode ser que tenham parcelas com sinais diferentes ou sinais iguais. Fiz ali duas parcelas com sinais positivos. Vou fazer agora duas com sinais negativos. Quer ver? O primeiro tem raiz? Tem. O último tem raiz? Não tem. Então, ó, agora aqui, ó, estou procurando dois valores que a soma não é menos 5 ali no meio? E o produto é o quê? 6. Professor, para ter produto positivo, ou as duas parcelas são positivas ou as duas parcelas são negativas. É o único meio, é o único modo do produto ser positivo. Sinais iguais. Beleza. Pô, cara, se a soma é negativa, você está procurando dois valores que são negativos. Quais são os dois valores que você consegue pensar aí na sua residência, no seu trabalho, seja lá onde você esteja assistindo essa aula de hoje, que tenha produto igual a 6 e a soma igual a menos 5? Menos 2 e menos 3, a soma é menos 5. Menos 2 vezes menos 3 dá produto 6. Coisa linda. Então, ó, x menos 2 e x menos 3. Acabei. Beleza? Essa é a ideia. Vamos para mais? Uhum. Vamos embora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tira a raiz do primeiro. Y. Tá lindo. Tem raiz. Qual é a raiz de menos 20? Esquece. Não rola. Beleza? Então, vamos para o dinâmico. Eu estou procurando dois valores de soma menos 8 e produto negativo, menos 20. Senhores, se o produto é negativo, uma parcela é positiva e a outra é negativa. Beleza, sinais diferentes. Show de bola. Se a soma é negativa, a maior parcela é negativa. Tá procurando dois valores de soma menos 8 e produto menos 20. Vamos fazer um testezinho aqui rápido. Produto 20. 21. 10 e 2. 4 e 5. Tá bom. Beleza? Menos 20 mais 1 não dá menos 8. Menos 10 e 2 dá menos 8. Se eu botar menos 10 e 2, dá menos 8. 4 e menos 5 dá menos 8? Não, então tá fora, tá fora. Acabou meu PS, é só fazer um estudo de sinais.
Então aqui é x menos 10 que multiplica, ó, x mais 2. E ó, esquece, papai. Beleza? Então, essa é a nossa ideia. E aí, a gente sempre deixa um a mais aqui, né? Sempre deixa um além do que você necessita aí para a tua prova. E eu vou deixar um além hoje para você também. Que são 2 para diferença ou soma de dois cubos. Eu estou falando de a ao cubo menos b ao cubo, a mais b, e eu estou falando de a ao cubo menos b ao cubo, beleza? A mais b ao cubo é a mais b, beleza? Que multiplica a ao quadrado menos ab mais b ao quadrado. E a menos b ao cubo é a menos b, já mudei o sinal, que multiplica a ao quadrado, agora vai ser mais. Beleza? Talvez vai te auxiliar na soma de dois cubos ou na diferença. É improvável vir? Cara, é bem mais difícil, mas pode ser que venha? Pode ser que venha, então vamos cercar de todos os lados. Professor, para que eu botei isso aí? Talvez na hora de você fazer uma divisão, caso você saiba isso, abrir em dois fatores torna a divisão um polinomial mais fácil. Como assim? Se você tem isso aqui, ó, x ao cubo menos 8. Dá para abrir por esse produto? Dá. Pessoal, mas como é que isso aí dá? É só lembrar que 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo na decomposição. Caramba! Então entra na casa da diferença de dois cubos. Ou seja, eu posso falar, ó, que é x menos... Receitinha de bolo, tá vendo? X menos 2, que multiplica x ao quadrado, mais 2x, que é o produto entre eles, mais 2 ao quadrado, tá vendo? Então vai ficar aqui, ó, x menos 2, que multiplica x ao quadrado, mais 2x, mais 4. Beleza? Então, a diferença, ou a soma de dois cubos, dependendo da questão, vai te auxiliar pra caramba. Beleza? Pra caramba. Tá? Outra parada também, aí mais uma questão além, é para quando ele pega, no caso, a soma de dois quadrados. Beleza? E aí, a soma de dois quadrados pode ser dita como a mais b ao quadrado. E aí, quando for a mais b ao quadrado, vai ter que ficar aqui, ó, 1 menos 2ab. Só que a mais b ao quadrado também pode ser dito como a menos b ao quadrado. E aí, aqui fora vai ficar 1 mais 2ab. Beleza? É outro também muito utilizado aí em provas a nível de ensino fundamental, né? Aquelas provas mais pesadas, como o colégio naval, EPICAR e tal, até mesmo o colégio militar, dependendo do ano, ele também trabalha com essa ideia de soma de dois quadrados. A diferença tu já sabe, já viu lá, né? Mas aí a soma pode ser dita desse jeito, também vai funcionar bastante aí pra gente, beleza? E aí sempre trabalhando com a ideia, né? Sempre trabalhando com essa ideia aí. Tranquilo, senhores? É isso. Tem tudo que tem de fatoração que pode vir tá aí, tá? Então, vamos para dentro, vamos bater exercício e aguardo vocês na próxima aula. Tamo junto, rapaziada. Vamos para dentro deles.